Pode ler. Por que a palavra bispo? O que quer dizer bispo? Qual que é a diferença de bispo e pastor? Ele explica no parágrafo 27, ele falando do como que Paulo começou a propagar o evangelho, e ele disse que Paulo, no parágrafo 26, eu vou ler aqui completo porque é muito importante. Pode Eu ler. noto como que as igrejas, o evangelismo começou a se espalhar por todo lado, lá na igreja primitiva, né? Então tomaremos como exemplo Paulo, se tornando o grande missionário para o nosso povo, né? Ele sempre pega Paulo, né? Ele não gasta tempo, não desperdiça Elogio tempo. de Paulo para todo lado. Ele é o homem, né? Ele é o homem. Descobrimos que ele saiu andando por onde quer que o Senhor lhe guiava, e ele estabelecia uma igreja, e era uma fé nova. As igrejas daqueles dias, como na Ásia Menor e por toda a Europa, eles não criam na mensagem. Quando ele tinha de pregar a mensagem, e muitos se convertiam nela, então não havia ninguém que... Ora, se ele deixasse o povo naquela condição, eles se desencaminhariam rapidamente de volta a seus deuses pagãos e no judaísmo, e o que quer que seja, porque o povo não tinha ninguém para lhes ensinar. Os convertidos não tinha lugar para ir. Então Paulo estabelecia igrejas em partes diferentes do país. Cada uma daquelas igrejas, ele deixava alguém que estivesse em ordem. Um homem que fosse de confiança, um homem que fosse conhecido como um pastor, apacentador. Então, depois que essa igreja se tornasse... 3 pontinhos. Outras igrejinhas surgiam a partir dela. Veja que a igreja primitiva era assim, de uma igreja estabelecida, aquela igreja já surgia outras igrejas, aos redores, né, da cidade, região metropolitana, ou no estado, ou na província, eles estabeleciam outras igrejas. Então ele diz assim, jovens e anciãos eram levantados e desses surgiam igrejas. Daquela primeira igreja, homens se levantavam e eles levavam o evangelho para outros locais próximos, talvez, ou longe, e eles fundavam novas igrejas. O homem que era responsável por aquela primeira igreja era chamado de bispo. E então os seus homens que saíam dele, seus filhos, eram chamados de apacentadores ou pastores. E cada grupinho das pequenas igrejinhas, todas recorriam a este bispo, voltavam, quer dizer, pastor, casamento, divórcio, pastor, o ministro aqui é jovem. O próprio ministro fazia isso, que era mais jovem. Pastor, pastor, o senhor que tem mais experiência no evangelho, o que o profeta diz? O senhor conhece uma palavra? Estou com um problema sério. Então eles recorriam àquele bispo por causa, obviamente, do seu conhecimento da palavra, o respeito que tinha. Isso aqui não era nada ditatorial, né, pastor? Não. Era o amor que existia na igreja primitiva e fazia com que estas coisas fossem assim. Aí ele diz no 28, como no tempo de Irineu, ele levou a cabo a mesma coisa, Martim levou a cabo a mesma coisa, Policarpo levou a cabo a mesma coisa. Esse era o padrão desses líderes. Estabeleciam uma igreja. Daquela igreja, aqueles homens ali estabeleciam outras igrejas. Então, aquele pastor que era daquela primeira igreja era chamado de bispo. Veja que interessante, né? Que bonito, né? Trabalho em harmonia, né? Agora, ele refutou a ideia de Inácio, aquele grande santo de Deus, de que o bispo ele era maior do que o pastor. Ele falou, não é que ele é maior do que o pastor, porque isso aí foi o que os católicos pegaram para criarem arcebispo, para criarem bispo, porque de bispo já inventaram arcebispo, chefe de bispos.